Capítulo 1 do livro do profeta Joel diz assim. Vamos começar do versículo 1. A palavra do Senhor veio a Joel, filho de Petuel. Ouçam isso, anciãos, escutem todos os habitantes do país. Já aconteceu algo assim nos seus dias? É uma pergunta. Ou nos dias dos seus antepassados? Cantem os seus filhos o que adoeceu, e eles os seus netos, e os seus netos a geração seguinte. O que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto peregrino comeu. O que o gafanhoto peregrino deixou, o gafanhoto devastador comeu. E o que o gafanhoto devastador comeu, o gafanhoto devorador comeu. Acordem, bêbados, e chorem. Levante-se todos vocês, bebedores de vinho. Gritem por causa do vinho novo, pois ele foi tirado dos seus lábios. Uma nação poderosa e numerosa invadiu a minha terra. Seus dentes são dentes de leão, suas presas são de leoa. Arrasou as minhas videiras e arruinou as minhas figueiras, deixando branco os seus galhos. Planteiem como uma virgem as vestes de luto. O que se lamenta pelo noivo da sua mocidade. As ofertas de cereal, as ofertas derramadas foram eliminadas do templo do Senhor. Os sacerdotes que ministram diante do Senhor estão de luto. Os campos estão arruinados, a terra está seca, o trigo está destruído, o vinho novo acabou, o azeite está em falta. Desesperam-se agricultores, chorem produtores de vinho. Fiquem aflitos pelo trigo e pela cevada, porque a colheita foi destruída. A colheita foi destruída. A colheita foi destruída. Coloca a mão no ombro do seu irmão, diga para ele: Deus vai nos restituir tudo aquilo que o inimigo, que a vida nos roubou. Se você crê nisso, diga amém, diga glória a Deus. Levante as suas mãos comigo e vamos preparar o nosso espírito, porque essa palavra é forte, ela é poderosa, e você precisa crer para que literalmente termine um tempo, um ciclo de coisas secas que não frutificam, que não crescem, coisas que não acontecem, que não andam. E quando isso acontece é porque nós estamos sendo roubados. Mas o Deus vai devolver em dobro tudo aquilo que o inimigo nos roubou. E se você crê, diga amém, diga glória a Deus. Levante a sua mão bem alto e durante 30 segundos você vai acreditar nessa palavra, senão eu não posso ministrar. Feche os seus olhos e comece a orar e a profetizar sobre a sua vida. Eu quero te dar alguns segundos para você fazer isso, mas faça com fé. Faça determinado. Abra sua boca. A ordem de Deus era: plantem, gritem, chorem. Tem que haver um sentimento de que você perdeu para Deus te restituir. Senão não tem restituição. Se a gente está acostumado com a perda, tanto faz ou tanto fez. Chore. Diga: Senhor, eu quero de volta. Senhor, eu não aceito. Senhor, eu rejeito esse tempo de seca. Isso, gente, isso. Vamos lá, pode abrir a boca. Aleluia, 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 aleluia. Queridos, deixa eu falar algo para você. Deixa eu falar algo para você entender. Nós estamos num culto profético. E nesse culto profético, a primeira coisa para acontecer, para Deus nos restituir, começou na semana passada.
restaurar nossa comunhão com Ele, a nossa vida espiritual. Mas é uma coisa que me chama muita atenção quando se fala de restituição, levando até para a vida, para coisa secular, normal. Há uma coisa que me chama muita atenção quando éramos do mundo. Vou dar um exemplo para você. Pessoas que tinham vício em cigarro, em jogo, em tantas outras coisas. Se você pegar uma pessoa que se converte com 50 anos e fuma desde os 14, se você somar esse tempo todo do que ele gastou de dinheiro, jogando a sua saúde fora e jogando dinheiro fora, automaticamente, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus e vamos entender que Deus quer nos restituir, esse tempo tem que nos causar choro, lamento, porque senão a gente tanto faz como o tempo passou, acabou. Como vai vir uma restituição de coisas que a gente não sente falta? E nós não conseguimos orar 30 segundos. Você desculpa a sinceridade, eu não quero saber se vai vir na semana que vem ou não, mas eu não sou animador, eu sou profeta. Como é que Deus vai devolver alguma coisa que a gente deixou perder e não está nem aí se perdeu, se vai voltar ou não vai? Tem que causar mal. O que perdeu tem que te fazer mal. O que você perdeu, que o diabo te roubou, talvez o tempo que você está vivendo hoje, um tempo de derrota, você está longe do ministério, longe de tudo, isso não te faz mal. Que vai restituir o quê? Você veio buscar o quê? O que você acha que Deus vai te dar? Por isso eu comecei a ler o capítulo 1. Sabe por quê? Porque no capítulo 1, Deus estava falando para Israel, que estava muitos anos sendo roubado toda a colheita. E quando a colheita estava sendo roubada, Deus falou para eles o que eu comecei a fazer com vocês aqui agora. Chorem, gritem. Porque Deus não poderia devolver o que eles não sentiam falta. Deus queria que eles sentissem. Ai meu Deus, eu perdi. Eu entrei hoje aqui com muitas coisas que eu perdi na minha vida, mas com um sentimento de tristeza. Como é que eu pude permitir que isso acontecesse? Como é que eu permiti que coisas... Então isso tem que fazer mal para você poder desejar o novo. Eu não sei se você está entendendo ou não, mas é o que Deus estava fazendo com Israel no tempo de Joel. Porque senão não vai haver restituição. Você vai chegar aqui e vai ouvir a palavra, vai continuar longe da obra, vai continuar longe de Deus, vai continuar acreditando só até amanhã. Quando chegar amanhã nada acontecer, você já não acredita mais. Isso não é restituição, isso não é um culto de autoajuda. Isso é um culto profético. E Deus falou para Israel: Israel, chora, gritem. Vocês precisam ter o sentimento daquilo que está acontecendo com vocês. Porque eu vou parar com você um pouquinho. Se muito tempo te é roubado, e isso hoje, tipo assim, amém, eu entreguei minha vida a Jesus, e isso não te causa nenhuma dor, nenhum dano, você não precisa ser restituído. Isso para você já está bom. A dor do passado. Mas a gente tem que olhar para a dor do passado. Não adianta ficar conversando, ficar fazendo gabinete, que isso não resolve. É uma atitude. Hoje é um dia de atitude, de levantar e dizer: não, eu quero de volta, porque aquele tempo era necessário, hoje eu sinto falta dele. Deus nos deu um tempo, um ciclo de vida. Nós nascemos, depois começa a nossa infância, depois vem a adolescência, depois vem a juventude, depois vem a maturidade. E esse ciclo normal de vida, eu fui roubado. Não sei o que é ser criança. Eu não sei o que era isso. O que é ser adolescente. Isso me foi roubado. Isso faz falta no desenvolvimento. Por isso muitas pessoas, quando chegam na idade de maturidade, eles se perdem nas suas decisões, nas suas emoções, porque eles não viveram o ciclo. Quantos ciclos não foram roubados? Quantos de nós não tivemos oportunidade? Já casaram com filho sem viver o momento do casamento, do noivado. Essas coisas precisam queimar no nosso coração e dizer: meu Deus, por isso meu casamento não está bem, porque eu fiz tudo errado lá atrás. Eu quero de volta. Eu quero reviver o tempo que eu não vivi. Então eu quero que você fique de pé comigo antes de eu continuar ministrando. E eu quero repetir o que eu falei para você agora. Levante as suas mãos e chore. Clame. Olha para a tua vida agora, olha quanto tempo você perdeu. Olha quantas coisas poderiam ter acontecido e não aconteceram. Isso tem que causar um impacto para você desejar a restituição. Porque senão nós vamos nos acostumar com uma vida medíocre.
Enquanto o diabo que veio para matar, roubar e destruir, mas o meu Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Chega de ser roubado, chega de ser saqueado, igreja. Há promessas sobre nós, há sonhos de Deus sobre nós. Nós temos que criar expectativas. Hoje Deus está nesse lugar. Ele quer nos devolver. Ele quer restituir um tempo muito melhor do que aquele que perdemos. Muito melhor do que perdemos. Talvez você esteja aqui, o seu filho no mundo, e você acha que não perdeu nada. Os seus filhos longe de Deus, você tem que chorar por eles. Chora por eles. Chora por eles. Filho é herança, não pode continuar lá fora. Um dia eles vão ter que encontrar com Jesus, e você precisa chorar. Chorar, clamar, abrir a boca. Porque todos serão restituídos que estão aqui. Todos os que creem na palavra profética. Aleluia. Aleluia. Agora você pode ser um canal de bênção. Quero que você dê a mão para o irmão. Não vamos orar esposa, esposo, né? Porque para orar esposa, ora em casa, não é aqui na igreja. Então, pegue alguém que esteja longe de você, principalmente os oficiais da igreja. Alcance aí, vamos orar uns pelos outros. Vamos encher esse lugar da presença de Deus. Vamos quebrar todas as barreiras espirituais. Isso. Satanás não quer que você ouça essa mensagem. Isso. Aqui neste lugar, Deus, podemos sentir a tua presença neste lugar, e aonde a
Aleluia. Aleluia. Levante as suas mãos. Levante as suas mãos e comece a dar glória a Deus. Glória a Jesus. Diga: eu vou viver a restituição. Eu vou viver a restituição. Eu vou viver a restituição. Declare isso com a sua boca. Aleluia. No capítulo 2, o Senhor fala assim: reúnam um povo, consagrem isso no momento que eles estavam anos sendo roubados. Olha o princípio. Reúnam um povo, consagrem a assembleia, consagrem o momento que eles estão se reunindo. Ajuntem os anciãos, reúnam as crianças, mesmo as que a mamam no peito. Até os recém-casados devem deixar os seus aposentos, que os sacerdotes que ministram perante o Senhor chorem. Quem ministra tem que chorar. Tem que ser para dar. Chorem. Entre no pórtico, está falando, entre no início do tempo, entre no átrio e o altar orando. Poupa o teu povo, Senhor. Amém. É o que eu vim fazer aqui hoje. Amém. Poupa o teu povo. Essa palavra me impactou demais, porque poupa o teu povo. Eu vim como um profeta dizer: Deus, poupa o teu povo de perder. Poupe eles desses anos de desgraça. Poupe o teu povo, Senhor. Não faças da tua herança, não faça dessa geração objeto de zombaria do mundo e de chacota entre as nações. Porque se haveria de dizer pelos povos, onde está o Deus deles? Deus estava falando: sacerdotes, chorem e proclamem no meio do povo: poupa o teu povo para que eles não sejam chacota. E eu quero declarar em nome de Jesus hoje sobre a tua vida: nunca mais você vai ser motivo de vergonha ou de chacota. Você nunca mais, a tua vida nunca mais, a partir dessa campanha, se tu levar isso a sério, a tua vida nunca mais vai ser motivo das pessoas lá de fora dizerem: ué, cadê o Deus dele aí? Ele não é crente? Ele não está lá na igreja da tenda? Ele não está lá na igreja? Ninguém nunca mais vai fazer isso contigo, porque Deus vai te restituir. Diga aleluia. Por isso a gente tem que sentir o que perdeu, senão a gente nunca vai desejar o que é novo. Diga aleluia. Agora pegue na mão, vamos fechar os corredores. Nós vamos declarar esses versículos para a glória de Deus. O versículo 25 diz o seguinte. Coloca para mim, mas não coloca na versão NVI não, porque muda o nome dos devotos. João Ferreira de Almeida, atualizada. Ok? Isso. Vamos lá, eu vou ler e você vai repetir comigo. Deus dizendo para o povo, depois que levantou os sacerdotes para chorar, para clamar e para anular a sentença daqueles anos que estavam sendo consumidos. Agora vem Deus falando para aquele povo, depois que eles choram, depois que eles entram no templo, as crianças que mamavam, os jovens, os recém-casados, todo mundo se reuniu, porque o que Deus vai fazer não é uma coisa qualquer, o que Deus vai fazer não é um culto qualquer, nesse lugar hoje não é uma reunião qualquer, é a reunião da Assembleia consagrada para ouvir Deus dizer: restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor, pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Comereis abundante, aperta a
mão do seu irmão, diga: comereis abundantemente e vos fartareis e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Dê muito aplauso. Pode sentar um pouquinho. Eu quero começar a fazer você entender, em primeiro lugar, que quando Jesus estava sendo assunto aos céus, depois de 40 dias permanecer ressurreto com os seus discípulos, ele disse para eles: olha, eu vou, mas o meu Espírito será enviado, que foi profetizado pelo mesmo profeta, Joel, e estava dizendo: e vocês serão minhas testemunhas. Deixa eu falar uma coisa para você. A gente chama errado o nome de crente, cristão. Tem gente que fala assim: eu não sou crente, não sou cristão, que o diabo não tem diferença nenhuma. Isso é uma ignorância que o nego fala. A diferença é ser testemunha. Sabe que Jesus estava falando? Que quando você sai na rua, quando você está em casa, quando você está em qualquer lugar, você carrega o nome de Jesus, rapaz. Por isso ele quer te restituir. Sabe por quê? Porque senão a gente vira chacota. Aquele que leva o nome, mas não vive o nome. Aquele que leva o nome, mas vive derrotado. Aquele que leva o nome e vive cabisbaixo. Aquele que leva o nome, mas na rua está cometendo pecado. Aquele que leva o nome, mas está sendo motivo de vergonha. Você é muito mais do que simplesmente desejar vir à igreja, ou ser um cristão, ou fazer qualquer coisa para o Senhor no templo. Você é testemunha. Você é Ele agindo na terra. E eu quero dizer para você que quando nós carregamos o nome dele, aí o profeta Joel vem dizendo: vocês nunca mais serão envergonhados. Nós não somos, você não vai ser motivo de chacota para as pessoas dizerem, porque a primeira coisa que as pessoas fazem quando tu passa um momento difícil, ia lá, ó, por isso tu tem que estar de pé, rapaz. Tem que vencer essa depressão, tu tem que vencer esse negócio aí, para de dar mole, reaja, parte para cima. É doença, eu sei que é doença, mas onde é que está a fé também, pô? Vambora! Você é testemunha de Cristo? Então a gente também está alimentando muito essa doença. Está alimentando muito esse negócio. Estamos usando isso. E onde é que está Cristo na tua vida? Onde é que está o poder de Deus na tua vida? Como é que eram os antigos, os nossos avós que trabalhavam capinando e não tinha motivo para ficar, e ninguém ficava em depressão? Que viviam capinando a terra o tempo inteiro, que viviam sem qualidade de vida, que dividiam comida, que morreram sem ter nada. O que eu falo para eles? Que criaram seus filhos com honra, que deram escola, que trabalharam muito, que as mulheres eram dono de casa, ainda trabalhavam, ainda passavam, ainda faziam um monte de coisa no assunto da tua avó. Então tu reaja, senão a gente vira motivo de chacota. E Deus estava dizendo: anos que esse povo bispo estava sendo roubado, anos que esse povo estava sendo roubado, anos que esse povo estava sendo roubado, anos. E chegou um momento que Deus falou: bom, para que o povo seja restituído, tem que começar do altar para cima. É só ler o texto. Primeiro Deus reuniu todo mundo, mandaram eles entrar no templo. E agora vai começar um momento profético. Para que Deus fale, a gente tem que preparar um ambiente. Deus não vai descer no meio de pessoas que não se prepararam, que não oraram, que ficaram murmurando o dia inteiro, e chega aqui e vai dar uma de crente. Deus, quando quer falar, ele desce no meio de uma assembleia consagrada.
Nunca faça nada para Deus que você não se prepare, que você vai ser motivo de chacota. Porque não vai descer a unção. Não vai acontecer. As coisas de Deus são feitas com ordem, com muita responsabilidade e decência. Foi isso que eu aprendi, isso eu vou replicar até o final da minha vida. E é assim que eu vivo. Ordem, decência e responsabilidade. Assim a obra de Deus é feita. E aqui estava o povo sendo roubado. Aí Deus falou para eles: reúna um povo, que agora eu tenho um recado para eles. Eu vou restituir os anos que foram consumidos. E hoje Deus vai nos restituir, sabe o quê? O tempo. O tempo. Porque o texto está falando do que o que entrou na colheita deles, o que roubou a colheita deles. Mas o mais interessante foi o tempo em que isso acontecia. Muito tempo. Se você parar para pensar, não há um dia sequer na nossa vida, sem hipocrisia de qualquer pessoa aqui dentro, que quando conectamos com um problema, quando acontece alguma adversidade na nossa vida, certamente nós olhamos e falamos assim: mas se lá atrás, isso se refere ao tempo que foi roubado, que não nos deixou lá atrás tomar as atitudes certas. Quanto tempo nós perdemos e hoje estamos sofrendo por causa de escolhas que fizemos errado, por causa de decisões erradas, que não paramos um tempinho de tempo para buscar a Deus, para saber o que Deus queria. Fomos atropelando o tempo. Quanto tempo o inimigo se levantou contra a tua família, quantos anos você vive junto, mas não vive bem. Aí o que adianta? Aí não pode separar porque é crente, mas também não tem qualidade de vida. O que adianta separado ou sem qualidade de vida? Qual a diferença? Nenhuma. E o diabo está roubando o prazer da família, o diabo está roubando a alegria do nosso lar, está roubando o relacionamento do marido, da esposa, dos filhos. E nós não estamos percebendo. As crianças pequenininhas já automático, quando nos vê, fala assim: vovô, celular. A menorzinha, ela não fala celular, ela fala tutuar. Vovó, tutuar. Joga. E o pai que não quer criar, já lança o celular e a criança fica o dia inteiro ali vendo vídeo. Eles mexem melhor do que eu em celular. Crianças pequenas. E nós vamos perdendo tempo, ninguém mais senta junto, ninguém mais conversa junto. E esse é o motivo pelo qual nós não temos mais aquela alegria dentro de casa, de sair do trabalho e ir para casa. O diabo nos roubou a alegria, o tempo. E aí quando vamos ver Apocalipse 2:5, vai dizer: ei, lembrem lá de trás e voltem às práticas das primeiras obras. O que Deus estava falando? O tempo nos roubou a alegria, aquela pessoa que era firme na obra. Eu estava conversando com a bispa, fazendo uma retrospectiva, estávamos falando de algumas pessoas que eram aqueles que chegavam e vão arrebentar, aqueles que estão cabisbaixo, abatidos hoje. O diabo te roubou, está te roubando o tempo da tua alegria, o tempo do teu ministério, o tempo da unção, o tempo da graça. Ele te rouba o tempo quando você não cresce. Ele te rouba o tempo quando você não estuda para fazer o melhor. Ele te rouba o tempo para que você dê somente o que você sabe a vida toda. E a gente não está entendendo, e às vezes nem percebe que está sendo roubado. Está roubando tempo, o mundo está crescendo, o mundo está desenvolvendo, e a gente lá com a 4ª série, ninguém voltou a estudar ainda. Está te roubando o tempo para que você tenha um emprego melhor, para que você desenvolva na sua vida, para que as portas sejam, as oportunidades sejam maiores. O tempo que o diabo te rouba, muitas das vezes que você fica em casa dizendo que está cansado para não vir à igreja, mas quando você está em casa você fica vendo Netflix, e você está trocando uma coisa pelo outro. O diabo está te roubando o tempo de crescimento, porque naquele culto pode ser o teu culto, o culto que Deus vai fazer algo na sua vida, e você perde. Chega de perder tempo. Coloca a mão no ombro do seu irmão: chega de perder tempo. Diga: você não pode mais perder tempo. Hoje Deus vai restituir. Essa igreja é uma igreja de restituição de tempo. Eu vou explicar a você isso.
Muitas pessoas olham e às vezes para a gente, muitos falam isso quando chegam aqui e falam assim: nossa, essa igreja só tem 15 anos e vocês têm um monte de terreno e vocês têm um templo lá que para fazer algumas coisas lá, vocês têm um templo aqui, vocês têm departamento infantil, vocês têm estúdio, vocês têm um monte de coisa. Como é que pode isso acontecer em 15 anos, onde tem igreja aqui que tem 50 e não fizeram? Não é que Deus está sendo rápido, é que antes de eu chegar no ministério, o diabo me roubou muito tempo. Me roubou muito tempo. E quando eu comecei então o ministério, Deus me devolveu o tempo. Por isso é curto. Mas a minha história não começa há 15 anos. Eu tenho uma história muito antiga para chegar aqui. Quando eu cheguei aqui eu já tinha uma história muito antiga com Deus. Ministerial muito antiga, muito forte. Eu não tenho 15 anos. Essa igreja tem 15 anos, mas eu tenho 37 anos de crente. Então eu quero dizer para você que aquilo que não aconteceu em 10 anos vai acontecer em 2, porque é a restituição. Aquilo que era para acontecer em 50, Deus vai fazendo com que aconteça em 10, porque é o tempo que foi roubado. Mas quando eu percebo e eu digo: não, eu não quero mais ser roubado. Por isso Deus estava falando para os sacerdotes: chorem, porque vocês precisam desejar isso. Isso não é dádiva. Isso não é dádiva. Isso não é promessa. Restituição não é promessa. Sabia disso? Restituição não é promessa. Restituição é buscar aquilo que nós não vivemos lá atrás. Restituição é saquear o inferno. Restituição tem que se desejar. Restituição é ir lá e tomar. Não, chega, valente. Hoje em diante, tu não entra mais na minha casa. De hoje em diante, eu vou restaurar com a minha família. De hoje em diante, vai haver um novo tempo aqui dentro de casa. De hoje em diante, a gente vai se reunir e consagrar o pórtico do templo. E é isso que você vai fazer hoje, quando você chegar em casa. Você vai pisar dentro de casa, vai levantar as suas mãos, vai estender. É só para quem crê. E vai dizer: aqui você não entra mais. Porque Deus vai te dar aquele amor de volta que você tinha pela tua esposa. Ele vai devolver aquele amor que você tinha pelo teu marido. Ele vai dar aquela paixão de estar casado. Ele vai te dar aquela alegria de você sair com a sua família, com seus filhos. Tudo aquilo que foi roubado. Restituição do tempo. Do tempo que nós éramos bravos. Que nós fazíamos um monte de coisa. E agora passamos mais tempo cansados e desanimados do que fazendo alguma coisa. Passamos mais tempo justificando as nossas emoções do que lutando contra elas. Passamos mais tempo, falando de um monte de coisas que a gente sente. E ao invés de pegar e tomar uma decisão e romper logo de uma vez por todas, deixar de ser fraco. Vou falar uma coisa para você. Eu aprendi isso na carne, na vida. A vida comigo não foi fácil, não é. Eu aprendi na carne. Reage ou tu morre. Reage ou não acontece nada. Tu se levanta ou tu cai. Porque não tinha ninguém para levantar a mão para mim. Na marra. É na marra. Restituição é na marra. Ou você acha que o diabo, você veio aqui hoje e você vai dizer para o diabo assim: diabo, eu vim aqui buscar o que é meu. Ele vai falar: pode pegar. Por isso essa pressão que é o culto. O culto é pesado. Eu vou fazer campanha, sabe do quê? 7 dias do amor, 7 da alegria. O diabo está lá anos assim, puxando, rindo de você, rindo de você. Produz. Na hora da colheita, nada. Produz. Na hora da colheita, nada. Produz. Na hora da colheita, nada. E a gente está de boa. Eu conheço uma pessoa que chegou para mim e falou assim: eu estou pensando
sobre o ministério, não sei o que. Eu falei, rapaz, se preocupe com as 2 filhas tuas, está no mundo. Você quer pregar para quê? Se a tua casa, se as tuas filhas estão no inferno, esquece pregação, esquece isso. Nós vivemos hoje um tempo que todo mundo quer fazer alguma coisa. Como é que eu vou ficar feliz pregando, vendo pessoas se convertendo aqui, se a minha filha não está salva? Coisa de maluco. Primeiro eu vou buscar minha família, depois eu vou pensar em ministério. Porque o ministério começa dentro da nossa casa. Mas tem muitos, mas ele fez uma escolha. Escolha. Deixa eu falar uma coisa para você, que eu ouvi de um pastor essa semana. Ouvi de um pastor, não, ouvi de um vídeo que ele estava fazendo, ele conversou comigo. Uma coisa muito interessante. Eu estava num podcast, o rapaz estava perguntando para ele assim, eu vi os seus filhos lá na igreja, e os seus filhos estavam lá no altar deitado, chorando. Aí perguntou, como é que o senhor ensinou isso a eles? Eu falei, eu não ensinei. Eles me viram fazer. Eu nunca falei para eles, chora no altar. Mas toda vez que eu chegava na igreja, eles me viam deitado e chorando no altar. Nós precisamos mais cedo o que fazer, tá bom? Senão a restituição não existe, não é verdadeira. Restaurar a família, restaurar os nossos sonhos, pegar aquele tempo que o diabo está brincando, que o diabo está brincando. A gente vem aqui e recebe oração na terça-feira, na outra terça-feira está recebendo a mesma oração, na outra terça-feira a mesma oração. Isso não te incomoda? Vamos ter outros problemas, vamos ter outras adversidades, mas os mesmos problemas não. Nós temos que vencer. E na medida que a gente vai vencendo, nós vamos outros desafios, outras realidades. O nome disso é crescimento espiritual. Mas não podemos imaginar que estamos 10 anos com os mesmos problemas. Você está sendo saqueado. O diabo está te roubando o crescimento, o amadurecimento. Você tem que dizer não, chega, hoje acabou. Porque Deus falou, eu vou restituir os anos que foram roubados da sua colheita. Se você crê nisso, levante a sua mão e diga, eu não aceito mais que o diabo roube meu tempo. Eu não aceito mais que o diabo roube o meu tempo. A primeira coisa que nós temos que fazer é tomar uma posição hoje. É esse posicionamento. A posição que Deus falou. Coloca todo mundo reunido. Consagra o lugar. Pega as crianças, porque ninguém pode ficar de fora disso. E eu vou devolver a vocês. Mas Deus só devolveu. Pergunta para mim assim, bispo. Não, pergunta direito, bispo. Mais forte, bispo. Foram muitos anos que eles foram saqueados. Por que no primeiro ano eles não tomaram uma decisão? Sabe por quê? Porque para eles era indiferente. Até o dia que a coisa aperta mesmo. E aí eles têm que tomar uma atitude. Você pode estar sendo saqueado e você assim, tudo bem, eu já acostumei com essa vida. O dinheiro não dá para nada, não consegue ir no McDonald's, não consegue dar um presente para o filho, não consegue. Tá de boa, tá bom para você? Você acha que Deus tem isso para você? Se tá bom, a Bíblia não diz que a gente tem que ser grato, agradecer, mas a gente tem que viver o melhor. Deus falou através do profeta Isaías para o povo de Israel: se vocês quiserem e me ouvirem, comereis o melhor dessa terra. Comereis o melhor da terra. O melhor da terra está condicionado à obediência. O melhor da terra está condicionado à nossa atitude, o nosso posicionamento. Você hoje, como um crente, como uma mulher de Deus, como um homem de Deus, tem que se levantar comigo e dizer: acabou. Acabou. E Deus vai honrar, porque essa campanha nasceu no coração de Deus. Eu consagro a minha vida para Deus falar, gente. Eu não estou em casa, vejo uma frase na TV e venho aqui falar, não, eu tenho responsabilidade com essa palavra. E Deus falou, eu vou devolver a IMVN tudo que foi roubado a eles. É só para quem crê hoje, você vai começar a entender, vai começar a levantar a sua mão. E você, crente, que vem em campanha e não vem nos cultos da igreja, se arrependa. Porque eu não vejo muita gente aqui nos cultos, só na campanha.
Não existe varinha de bordão não, hein? Não existe varinha mágica. Jesus não é isso não, e nem Papai Noel. Se volta, se arrependa e diga: meu Deus, eu perdi muito tempo da minha vida com besteira, com sentimentos, com ressentimentos. Quanta gente aqui carregando ódio, rancor de coisas passadas. Aumenta o meu retorno aqui, por favor. De coisas passadas. Às vezes a gente está aqui, está louvando, mas o coração, eu não quero nem ver aquela pessoa. Anos na vida carregando mágoa, ressentimento. Até quando? Até quando nós vamos permitir que isso aconteça? O diabo está te roubando a alegria, está te roubando a liberdade de poder você sentir o que você quer sentir e não ser aprisionado pelas suas emoções. Hoje vai acontecer algo sobrenatural aqui nessa noite. E se você crê, diga amém, diga glória a Deus. Levante a sua mão direita, bata na mão do seu irmão, diga: Deus vai te restituir o tempo que te foi roubado. O tempo que te foi roubado. Eu vim aqui hoje, nesse lugar, nessa noite, para declarar que sobre a tua vida, como a bispa está escrito ali na camisa dela, sobre nós não vale encantamento. Sobre nós não vale encantamento. Sobre nós não vale encantamento. Isso já foi quebrado. Todas as maldições foram quebradas para que nós possamos viver a restituição. Diga, levante a sua mão bem alta. Você vai dizer com força agora, com força. Não tenha medo de dizer o nome dele. Você vai dizer assim: diabo! Eu sei que tu está me ouvindo. Eu te digo nessa noite que tudo que você me roubou, todas as pessoas que você levantou para roubar a minha alegria, para roubar o meu momento, você vai ter que largar, porque Deus vai restituir. E todos saberão quem é o Deus da tua vida, quem é o Deus da tua história. Aleluia! Aleluia! A restituição não vai ser igual. O tempo que está chegando é muito maior, é muito melhor. De promessas que estavam amarradas, trancadas, mas a partir de hoje vão se cumprir. Agora levante as duas mãos e grite bem alto: Deus! Eu já falei com o diabo que ele não pode segurar o que é meu. Então venha, traz o Kairos, traz os teus anjos, traga a tropa do céu e desce aqui nesse lugar.